Opa, fala moçada, tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula de resumo daquilo que nós vimos, né? Estamos vendo em sala de aula, dando continuidade nessa nossa nova etapa, nessa agora mais sério que é a questão das aulas online, das videoconferências, não é mesmo? E hoje nós vamos trabalhar com os módulos 21, 22 e 23, portanto é uma aula um pouco mais extensa. Eu peguei vários prints, né, do material de vocês, várias imagens do material de vocês. Algumas eu coloquei com minhas próprias palavras, outra eu coloquei excerto. O que é isso, pessoal? Eu tirei cópias do texto da forma como está no livro de vocês e coloquei nos slides para facilitar o entendimento. Tá? Então nós vamos trabalhar um pouco melhor sobre como que essa centralidade de poder e como que é essa potencialidade econômica dentro das nações europeias. Então, vamos lá. Ok. Bom, diferente do que ocorre aqui na América, onde os Estados Unidos se caracterizam como uma grande potência econômica e também militar, onde existe uma hegemonia dos Estados Unidos, como nós vimos no ano passado, na Europa, o desenvolvimento histórico dos países e a grande fragmentação territorial levaram a uma configuração econômica menos centralizada. Assim, no continente europeu não há uma grande potência hegemônica, mas sim um grupo de países líderes responsáveis pela condução das políticas econômicas de boa parte dos territórios. O que eu estou querendo dizer com isso, com esses dois excertos tirados do livro de vocês? Há vários países no continente europeu, países que têm potencialidades econômicas diferentes. Nessa tabela que está aqui no slide, mostra como que esses países se movimentam. Você tem aí a Alemanha como o país mais rico hoje do continente europeu, com um pouco mais de 3 trilhões, né, de PIB, seguido pelo Reino Unido, França, Itália, Espanha. Observe que esses países, eles demonstram uma característica muito diferenciada de hegemonia do que aquela que é mostrado aqui na América. Aqui, pessoal, só voltando esse slide, né, a União Europeia é um grupo de 28 países que formam o mesmo bloco econômico. A soma do PIB desses 28 países dá um PIB de aproximadamente 15 trilhões e 869 bilhões, isso durante o ano de 2018. Né? Eu coloquei aqui de pretinho porque está diferente no material de vocês, né? Houve um pequeno erro de digitação lá. Tá? Esse aqui é um gráfico que eu tirei da internet que mostra o PIB trimestral desde abril de 2017 até outubro de 2019. Então o PIB trimestral da União Europeia gira aí na casa dos 3.800, 4.100, 4 trilhões a cada 3 meses. Então gera aquele PIB lá que vocês viram de pouco mais de 15 trilhões e 800 bilhões. Né? Se fosse um país, hoje seria o segundo mais rico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Após analisar a tabela do slide anterior, aliás, dos dois últimos slides anteriores, né, podemos perceber que a Alemanha, França e Reino Unido apresentam a maior força econômica do continente. Dentre os fatores dessa força, nós podemos destacar os contingentes populacionais, são os países mais populosos. Além de serem os países mais populosos, têm uma boa distribuição de renda. E com uma boa distribuição de renda, a população tem força de consumo. Isso quer dizer o quê? Eles conseguem consumir bastante, movimentando a indústria, movimentando o setor tecnológico, científico, comercial, né? E tudo isso favorece e mantém a riqueza desses países. Né? Os padrões e hábitos de consumo favorecem essa economia, essa força. Por exemplo, eles têm o hábito de guardar dinheiro na poupança. Né? Isso ajuda bastante. Eles têm o hábito de comprar mais à vista ou com menos tempo pagando. Né? Isso favorece a economia. A organização estrutural econômica, esses países têm uma estrutura econômica voltada para a industrialização e não voltado para commodities, para matéria-prima, como agropecuária e extração de recursos minerais.
E por fim, e talvez uma das coisas mais importantes, né, que foi o processo histórico de industrialização. Né? Você tem aí que esses países tiveram um processo voltado para o neocolonialismo, durante muito tempo ficaram arrecadando dinheiro das colônias e começaram o seu processo de industrialização lá atrás, lá nos séculos XVIII e XIX, o que favoreceu que esses países tivessem hoje um processo bastante rico, bastante forte, bastante sólido. Bom, aqui nós temos um mapa que mostra a participação desses países na composição total do PIB do continente. Aí você percebe, né? Ó, a Alemanha com 18%, a França com 12,8%, o Reino Unido com 12,8%, a Itália com 9,5%, a Espanha com 6,6%, Portugal com 1%, a Irlanda do Sul 1,7% e assim por diante, né, pessoal? O processo de industrialização. Vamos entender agora como que se deu esse processo de industrialização dessas grandes potências europeias, né? A industrialização clássica da Inglaterra. A Inglaterra participou ativamente da Revolução Industrial. Aliás, a Revolução Industrial começou lá no século XVIII. Lá havia grandes reservas de carvão mineral. A locomotiva a vapor, proposta lá pelo James Watt, né, que foi registrada em 1756. A ideologia liberal lá do Adam Smith e do David Ricardo, né, que é bem divulgado no livro A Riqueza das Nações. O Adam Smith é considerado o pai do liberalismo moderno. O domínio de diversas colônias pelo mundo, vamos lembrar aí do Egito, África do Sul, Índia e por aí vai, né? Tudo isso favoreceu a industrialização inglesa. Aqui nesse slide a gente consegue observar esses fatores que possibilitaram a Revolução Inglesa. Ó, acúmulo de capital, por causa do processo de colonização, as matérias-primas, né, que tem a questão da colonização como fator principal, conseguir extrair bastante matéria-prima, e dentro da Inglaterra ainda tinha a questão do carvão mineral, grandes reservas na época, né? Hoje já está escasso. O mercado consumidor, né, além de ter um grande contingente populacional, nas suas áreas de colônia, as pessoas acabavam consumindo bastante esses produtos ingleses. E o desenvolvimento tecnológico, né, que foi adquirido durante o período do Iluminismo, né, a intervenção da máquina a vapor, ou seja, a troca da manufatura pela maquinofatura, aumentando a velocidade da produção. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a França, né, que a industrialização teve tudo a ver com a Revolução Francesa, né? Teve o seu processo industrial iniciado aí no início do século XIX, então foi o segundo país da Europa a iniciar o processo de industrialização. A classe burguesa, que era aquela que detinha o capital. Aliás, a Revolução Burguesa foi por causa disso, né? Derrubou o poder da monarquia, né, para tomar frente, né, ao poder, né? Então, essa classe burguesa foi quem iniciou o processo de desenvolvimento industrial, principalmente naquela região de Paris. Tem uma outra aula que eu gravo sobre países de industrialização pioneira, e eu falo sobre todas as regiões industrializadas da França, tá? Então, aqui nós podemos observar, pessoal, que houve um desenvolvimento industrial muito forte na França. A concentração foi a região de Paris, grande concentração populacional, né? Possibilidade de desenvolvimento industrial, grande disponibilidade de mão de obra para a produção, motivada aí pelo êxodo rural. A absorção da produção por causa da grande concentração populacional, né? Pelo grande mercado consumidor. As características ainda dessa industrialização: a queda da monarquia, o fortalecimento da burguesia, já comentei com vocês, investimento estatal, isso é muito importante, presta atenção. Investimento estatal na industrialização, ainda hoje, pessoal. Boa parte das indústrias francesas pertencem ao Estado. Então, apesar de ter aderido à ideologia liberal, essa ideologia não foi a não intervenção do Estado. Muito pelo contrário, né? A França mantém boa parte das suas riquezas por causa das indústrias que pertencem ao próprio Estado e que geram lucro para o Estado. Apesar, aqui é um ponto um tanto negativo, né? A
a falta de recursos minerais e energéticos. A França não tinha tantos recursos minerais e energéticos assim, né? Tem a questão da Alsácia e da Lorena, a região no extremo leste do país, essa região aqui, ó, no mapa de vermelhinho, aqui no canto, né? Essa região aqui, pessoal, era a região que tinha maior disponibilidade de recursos energéticos. Inclusive, foi uma região que foi foco de disputa pela Alemanha durante o final do século XIX. Né? Mas o neocolonialismo, a França tinha várias colônias na África e outras colônias espalhadas pelo mundo. Ajudou a manter esse processo da industrialização. O processo de unificação da Alemanha, o fortalecimento da Alemanha. Bom, a Alemanha teve seu processo de industrialização iniciado no final do século XIX com a unificação territorial. Então, a unificação ocorreu em 1861 e consistiu na junção do Reino da Prússia e de outros 39 estados menores. Nós temos aqui a imagem que mostra essa composição dos territórios que unificavam, né, que formavam na época o que hoje é o território alemão. Né? Bom, com essa unificação política, houve também a unificação econômica. E isso gerou o quê? Um mercado interno unificado, uma integração territorial, uma padronização das leis, a utilização de uma moeda em comum. Tudo isso colaborou para que houvesse um fortalecimento da Alemanha em seu processo econômico. Os recursos naturais da Alemanha, pessoal. Ao contrário da França, a Alemanha possuía uma região com grandes reservas de carvão mineral e também de minério de ferro. A região do noroeste, né? A região junto aos vales dos rios Reno e Ruhr, essa região de mais roxinho, né, lilás, sei lá, aqui no centro do mapa. Essa região, inclusive, é uma das mais industrializadas da Europa até os dias de hoje, né? Se não a mais industrializada da Europa, né? A industrialização da Alemanha, apesar de tardia, ocorreu de forma bem mais acelerada do que a da França e do Reino Unido. E hoje, é importante a gente salientar que a Alemanha é muito mais rica, né, industrialmente do que a França e do que a Inglaterra, do que o Reino Unido. Pessoal, é importante a gente levar em consideração, a gente está lembrando, né, que tanto a industrialização da França quanto da Alemanha ocorreu num período conhecido como Segunda Revolução Industrial e foi junto com países como o Japão e os Estados Unidos. Dentre as principais características dessa segunda revolução industrial, a gente tem aí também, além do carvão mineral, o uso do petróleo, dos motores de combustão interna, o uso das indústrias siderúrgicas, né, o minério de ferro, né, passa a ser substituído pelo uso do aço, que é mais eficiente, mais rápido, menos corrosivo. Bom, a desestruturação das grandes guerras mundiais. Pois é, como nem tudo são flores, durante o início do século XX, as duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mudou toda essa estrutura econômica desses países, mudou a estrutura econômica dos países ricos da Europa. A Inglaterra, a França e a Alemanha participaram ativamente das duas guerras mundiais. E isso gerou o quê? Muitos gastos militares durante as duas guerras, que acabou afetando diretamente o desenvolvimento econômico do país. É claro que algumas indústrias, como a indústria bélica e a indústria química, né, acabou mantendo a sua ascensão, a sua grande produção, principalmente na Alemanha nazista. Né? Mas, com o fim da guerra, houve toda uma desestruturação social, houve uma desestruturação econômica e política desses países e houve a necessidade de empreender um novo processo industrial. Os Estados Unidos ajudou muito através do Plano Marshall. Foi desenvolvido pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria e esses países acabaram se reestabelecendo economicamente. Vocês vão perceber que além do Plano Marshall, depois teve ainda a formação de blocos econômicos, como a Benelux e depois a SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que depois foi para o mercado comum europeu. Então tudo isso facilitou no erguimento novamente do continente europeu. Né?
Pessoal, como que as transnacionais e o contexto da Guerra Fria acabou sendo observado, né? Acabou sendo analisado, acabou colaborando para esse desenvolvimento da Europa? Bom, a ideologia econômica europeia foi baseada na industrialização clássica, ou seja, nas de bens duráveis. Presta atenção nesse termo. A ideologia econômica é pautada na industrialização, tá? Na indústria manufatureira, na indústria automobilística. E para isso, esses países investiram muito no desenvolvimento de muitas tecnologias, de novas tecnologias, ou seja, na capacitação de mão de obra, no investimento em universidades, no investimento P&D, que é pesquisa e tecnologia. Esses fatores recolocaram esses países muito rapidamente entre os mais desenvolvidos do mundo. Se precisa ter uma ideologia voltada para o estudo, para o aperfeiçoamento. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês que eu andei pesquisando na internet. Não está no material de vocês, né? Na Alemanha, empresas como Volkswagen, BMW, Audi, Bosch, Bayer, Puma, Adidas, são empresas alemãs transnacionais, né? Entre outras, não coloquei todos, senão não ia caber no slide. Faturaram mais de 1 trilhão de euros em 2019 para o PIB alemão. Na França, o Carrefour, Renault, Peugeot, Citroën, Michelin, L'Oréal Paris, Airbus, entre outros, são muitas empresas transnacionais espalhadas pelo mundo todo, também faturaram mais de 1 trilhão de euros em 2019. Na Inglaterra, o Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce, Ariel Motors, Lotus, Sony Ericsson, entre outras muitas indústrias transnacionais faturaram também bilhões de euros, quase 1 trilhão de euros, isso durante 2019. Ou seja, essas empresas, essas indústrias, né, que na função de transnacionais são espalhadas pelo mundo, né, ajudam muito no crescimento econômico do país, ajudam muito no sistema do país de crescimento econômico. Bom, pessoal, o estabelecimento do bloco econômico europeu. E aqui entra aquilo que nós chamamos, né, de importância, né? Você criar afinidades econômicas. Uma coisa muito interessante é que não há, de forma alguma, não há assim, aquilo que nós chamamos de cooperação entre os países, o que existe interesse econômico. Essa cooperação entre os países é baseada em interesses, né? Então, um fator muito forte para a estruturação econômica dos países europeus, né, principalmente para a França, Alemanha e Inglaterra, foi o estabelecimento de um grande bloco político, né, que começou no primeiro momento, né, lá em 1944, em tempo de guerra, né, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Depois, na década de 1950, passou para a CECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Ainda na década de 1950, se não me engano, em 1957, surge o Mercado Comum Europeu, até chegar em 1992, na década de 1990, a se tornar a União Europeia, o mais forte bloco econômico do mundo, ainda hoje, né? Então, essa região da zona do euro, as trocas comerciais, tudo isso, pessoal, obtém muitas vantagens, muitos acordos econômicos que acabam fortalecendo toda a economia do continente como um todo, né? Aqui a imagem do prédio do Parlamento Europeu, uma das principais instituições da União Europeia, localizado na cidade de Bruxelas, na Bélgica, né? Uma coisa importante também, pessoal, a União Europeia ela não se sobrepõe à soberania dos países europeus. Ela está estruturada no sistema representativo, ou seja, ela tem um representante que é em cargo rotativo, a cada 2 anos troca esse representante, né? E esse representante é escolhido por um parlamento europeu. Esse parlamento é dividido aí entre os países membros e esse representante ele está sempre nas reuniões do G8, do G20, nas reuniões com o Banco Mundial, com o FMI, a nível internacional para atender os interesses do bloco, né? E aqui nós temos a representação do Parlamento Europeu, composto aí por 751 deputados, que são eleitos pelos 28 estados membros, né? Existe uma desproporcionalidade, é bem verdade, assim como qualquer parlamento, mas eles obedecem a esse critério
desses deputados dessa representação. O Brexit, vocês já devem ter ouvido falar muito, né? O Boris Johnson está em alta, né? Que é o primeiro-ministro do Reino Unido atualmente, né? O Brexit significa saída do Reino Unido. Exit quer dizer saída, Brexit quer dizer, né, uma alusão aí a Reino Unido ou britânico, né? Então a ideia é que saia do Reino Unido. Mas por que isso, pessoal? Foi feito aí um referendo, ou seja, uma consulta popular, e onde boa parte da população, 67% da população, votou pela saída do Reino Unido da União Europeia, o que vai gerar vários problemas, tanto para a União Europeia quanto para o próprio Reino Unido. É uma saída bastante complexa. Isso foi votado em 2016, contudo, até hoje não foi efetivado, porque tem uma série de pormenores que precisam ser levados em consideração, né? Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a livre circulação de pessoas, de mercadorias entre o país e os demais países do bloco vai ter que ser revista, né? Bom, mas por que o Reino Unido quer sair, pessoal? Primeira coisa, são vários os motivos, né? Mas o primeiro grande é o incômodo da população com o grande número de imigrantes vivendo no país. É a questão da xenofobia. Os ingleses, eles têm uma estrutura bastante conservadora e não gostam de pessoas diferentes, né? Pessoas que vieram de outros lugares. Isso aí causa um certo incômodo no país. A visão de que, por ter uma contribuição maior que os outros países, né? Então o Reino Unido juntamente com a Alemanha e a França são os países que mais contribuem pelo fato de ter um PIB maior. Por ter essa visão de contribuir mais, eles acreditam que estão em desvantagem e que esse dinheiro poderia ser utilizado para fortalecer ainda mais a economia do país, né? Bom, pessoal, é isso aí. A aula de hoje foi um pouco mais longa que o habitual. Espero que vocês tenham aí curtido, né? Vocês tenham entendido. Eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida. Pode estar deixando aqui nos comentários do Face ou me mandando no privado, no grupo de estudo, sei lá. Pode estar entrando em contato comigo que eu vou estar respondendo, né? E não se esqueçam de fazer as atividades, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!